Olá, seja muito bem-vindo ao programa Momento Jurídico que está começando e hoje viemos fazer uma visita especial à nova sede da Rede Pampa de Comunicação, um espaço moderno com mais de 7.000 metros quadrados, localizado na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Abriga a TV com seus novos estúdios, 17 emissoras de rádio, o Jornal Sul, administrativo e a equipe do digital. Olha só. E agora a gente vai conversar com o presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret. Começo, primeiro, lhe agradecendo, claro, pela participação aqui no Momento Jurídico e também gostaria de saber o que representa, né, esse novo capítulo que a nova sede, a mudança de endereço dá início na jornada de vocês, na história da Rede Pampa de Comunicação. Bem-vindo ao programa Momento Jurídico. Muito obrigado pela gentileza, pelo carinho do programa Momento Jurídico de estar aqui na Rede Pampa de Comunicação, na nossa nova sede, e é realmente um marco na nossa empresa. Nós estamos com 56 anos de atividades, nós temos uma jornada muito grande em rádio, TV, jornal e agora, mais recentemente, na internet, e ficamos felizes de poder, depois de tanto tempo, ter essa nova e vibrante sede aqui no coração pulsante de Porto Alegre, na esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida João Pessoa, em um ambiente perfeitamente planejado para que nós possamos gerar cada vez mais conteúdo nas mais diversas áreas, mas sempre pensando da forma integrada, né? Da forma multimídia, com estúdios amplos, com as redações integradas, com captações em vídeo, com novas plataformas e, acima de tudo, proporcionando para o nosso profissional que está por trás das câmeras e dos microfones um bom ambiente de trabalho para que nós tenhamos sempre muita produtividade e muito orgulho nós temos de poder, há pouco mais de um mês, termos lançado esse novo empreendimento da Rede Pampa. E você falou justamente nessa integração, né? É um dos grandes diferenciais desse espaço, porque antes o jornal, as rádios e as TVs não trabalhavam numa redação conjunta, por exemplo, né? O que isso traz de mudança? O ambiente foi realmente pensado para ter essa integração, um trabalho multiplataforma, como vocês dizem? Sim, nós pensamos exatamente nisso, em eficiência, produtividade, para que com profissionalismo nós pudéssemos ter o melhor resultado para o consumidor final, para o nosso leitor, telespectador ou ouvinte. E também lembrando que hoje o rádio, por exemplo, ele não é mais apenas a transmissão pelas ondas FM ou antigamente do AM. Ele é vídeo, ele é redes sociais, ele tem seus podcasts, então ele se multiplica nas mais diversas formas, inclusive com eventos e experiências presenciais. E essa nossa nova sede, ela permite exatamente isso. Não só produzir cada vez mais conteúdos de altíssima qualidade, mas também poder explorar essas outras frentes, especialmente o digital e também até mesmo essa parte presencial, essa parte de experiência, né? Temos bons ambientes para muitos eventos e também para recebermos os ouvintes e os nossos telespectadores e leitores. Pois é, por falar nesses novos ambientes, vocês estão pensando em ampliar os projetos, né? Trabalhar com algumas iniciativas que antes não era possível na antiga sede. Quais são as novas possibilidades? Eu sei que tem um foco também no meio para o nicho jurídico que está sendo trabalhado. É verdade. Nós temos como objetivo de algumas das estruturas que nós construímos aqui na nova sede essa capacidade de receber bem. Então nós fizemos tudo muito pensado para que o nosso convidado possa conhecer a própria sede como um todo, fazer um tour, poder conhecer todos os espaços, mas acima de tudo poder utilizar alguns deles de forma especial. Temos um auditório, por exemplo, que permite que possamos fazer muitos eventos para até 80, 100 pessoas e também temos um ambiente específico para podcasts. Além de todos os estúdios das emissoras, seja TV ou rádio, produzirem conteúdo em vídeo, uma área específica para podcasts
não só para gerarmos mais conteúdos das emissoras que nós já temos hoje, como também para gerarmos conteúdos para parceiros. Então, o segmento jurídico ele está prestigiado nessa e foi lembrado desse segmento especificamente na concepção do projeto, para que nós possamos ter mais este elo com esta área tão importante e que precisa cada vez mais ter bons produtos, como nós temos neste exemplo concreto do momento jurídico, mas por que não o próprio escritório, o próprio profissional não ter o seu conteúdo exclusivo? Então essa é uma das frentes que nós também temos disponíveis aí para esse segmento tão importante. E também, se me permite, Dalva, a parte dos nossos eventos, né, esse nosso auditório, permite que de forma muito prática e operacional nós tenhamos muitos eventos, porque não só debates para gerar mais pautas dos nossos veículos jornalísticos, seja da área da engenharia, da arquitetura, da medicina ou também da área jurídica, mas acima de tudo poder receber e gerar conteúdo de uma forma muito eficiente. Acho que eficiência é a palavra-chave de toda essa operação que nós buscamos aqui. Na semana passada, por exemplo, recebemos 100 CEOs de grandes empresas num evento feito em conjunto com o LEAD do Rio Grande do Sul e foi já um sucesso. Foi o primeiro evento que nós realizamos e pretendemos, graças a uma estrutura bem pensada, poder fazer muitos eventos de forma que seja fácil e prático para quem chega e participa, não precisar ter uma quantidade de produção de material visual, não precisar ter custos para a produção de materiais específicos para cada evento. Então, só com a programação das telas de LED, com a programação da iluminação programável, com todo o equipamento e toda a estrutura física e humana, o parceiro ele já chega com o evento praticamente pronto. Sim, porque não é só o espaço que vocês cedem, mas também toda essa produção de conteúdo em áudio e vídeo, essa cobertura, né, de divulgação que é oferecida. O que nós realmente oferecemos é essa divulgação. O espaço ele é importantíssimo, mas para nós o mais importante é podermos gerar conteúdos desta nossa nova sede e também fazermos com que cada produto gerado tenha a maior repercussão possível. Se nós cumprirmos essa missão de levarmos adiante essas mensagens, sem dúvida teremos feito o nosso tema de casa. Qual foi a principal motivação para investir na nova estrutura, em inovação, investir aqui no Rio Grande do Sul e diferenciais tecnológicos que o novo espaço traz? A principal motivação teve, acho que alguns fatores, mas a principal foi a necessidade de uma transformação das emissoras de rádio para o ambiente de televisão. Nós precisávamos de mais espaço, precisávamos de mais pé direito, de mais iluminação, precisávamos de uma estrutura diferente para poder acomodar em todas as nossas 17 emissoras de rádio, para podermos fazer vídeo e fazermos mais recepções de artistas e bandas nos estúdios. E quando se tem uma limitação física, a gente acaba restringindo o crescimento dos veículos de comunicação, o crescimento da emissora, por uma restrição física. E isso para nós já estava muito mais do que passada da hora de nós fazermos essa mudança, mas a reforma poderia ter sido feita na sede anterior. Só que nós também entendemos que, no final das contas, o fato de nós não precisarmos mais, as emissoras de rádio e TV, estarmos grudadas na torre que transmite os sinais para a população, permite que nós pudéssemos fazer um novo olhar, escolhendo um ponto verdadeiramente vantajoso, né, com uma visibilidade natural. E essa esquina da Avenida Ipiranga com a João Pessoa, ela é um fenômeno, né? Nós fizemos ainda um painel de LED lindíssimo, que na quina não só divulga os nossos veículos, os nossos produtos e também até os nossos parceiros, mas acima de tudo ele faz com que este ambiente de altíssima visibilidade possa ser mais engrandecedor ainda e mostrar para aqueles que não conhecem um pouco da Rede Pampa de Comunicação o tamanho dessa empresa, que tem quase 500 funcionários, são 480 na última contagem, e isso nos enche de orgulho. Então a motivação essencial foi, acima de tudo, a necessidade de ampliarmos os espaços de geração de conteúdo e aliado a não mais aquela necessidade de estarmos as emissoras de TV e rádio grudadas ou próximas às antenas. E realmente essa localização mais central é um grande diferencial. A Rede Pampa de Comunicação também é o único grupo, né, 100% de comunicação, 100% gaúcho, atuante em rádio, TV, jornal e internet, né, com mais de 56 anos de história, né, a fundação em 1970. Qual a importância de a gente ter uma programação local forte aqui no Rio Grande do Sul?
Acima de tudo também nessa linha, há 30 anos, um grupo de comunicação para ser relevante ele precisava ter uma parceria com uma grande rede nacional ou internacional para ter conteúdos de São Paulo, do centro do país, de Brasília ou até mesmo internacionais. E hoje a lógica inverteu. Nós temos tantas opções que falam de notícias do mundo, nós temos na palma da mão, seja através de notícias escritas ou visualmente bem programadas, ou através da TV por assinatura, ou canais de streaming, ou no YouTube, nós temos acesso à informação de qualquer lugar do mundo e por isso, hoje, o mais importante é nós temos notícias do nosso quintal, da nossa esquina, dos nossos vizinhos, do nosso estado, dos nossos municípios e por isso a comunicação local é tão relevante. E eu deixo esse exemplo não só no nosso caso aqui da Rede Pampa de Comunicação, mas no próprio Momento Jurídico. O Momento Jurídico ele trata de coisas que são relevantes na nossa comunidade. Muitos programas poderiam tratar de assuntos jurídicos globais ou temas nacionais, mas e que relevância isso tem para o nosso dia a dia, para a nossa comunidade jurídica. Então, ser relevante onde nós estamos inseridos é com certeza um grande diferencial e hoje somos orgulhosamente o único grupo de rádio, TV, jornal e internet que atua estadualmente, que é 100% gaúcho. Os nossos outros veículos de comunicação ou são completamente de fora do estado ou também tem uma participação acionária que não é do Rio Grande do Sul. Isso nos dá um diferencial muito grande no compromisso daquilo que nós fazemos. Nós também não vivemos de outros negócios, nós não temos um carnê do baú, nós não temos uma igreja, nós não vivemos de empreendimentos imobiliários, nós vivemos exclusivamente há 56 anos de comunicação. Então nós sabemos que nós precisamos dar resultado para os nossos parceiros comerciais, porque se não dermos, com certeza nós não teremos uma longa vida pela frente, mas eu tenho certeza que justamente por darmos e cada vez mais crescermos, temos um horizonte muito próspero que nos aguarda logo ali. Sem dúvida. A mudança foi feita em junho, mais de um mês aqui na nova sede. Como é que tem sido as principais diferenças até agora, o que o senhor destacaria? Acho que a grande diferença é que nós acabamos conseguindo mostrar para uma parcela muito significativa da população gaúcha, dá até para dizer, o tamanho da Rede Pampa de Comunicação. Porque se a pessoa não é nosso telespectador, leitor ou ouvinte de alguns dos veículos, é difícil ter a noção do todo. E é natural, né? As pessoas têm inúmeras formas de receber conteúdos e tem muitas fontes disponíveis e às vezes nem associa que a Rádio Grenal é da Rede Pampa, ou que a Continental é da Rede Pampa, ou que o Jornal Sul é da Rede Pampa, ou que o Jornal Sul tem centenas de milhões de acessos mensais, ou que a TV Pampa tem grandes programas. Então, quando esse prédio ele se consolida como uma união de todos esses veículos de comunicação, nós acabamos conseguindo fazer com que, de maneira muito mais simples e até didática, o porte e o tamanho da Rede Pampa seja melhor compreendido não só pela população, né, pela sociedade gaúcha, mas também pelas lideranças, né, não só para os empresários, as lideranças políticas, mas acima de tudo fazendo com que essa grandeza do nosso grupo seja melhor percebida. E parabéns por esse novo espaço, está realmente muito bonito, moderno, cheio de possibilidades, versátil. Um recado final que eu gostaria de deixar talvez para os nossos telespectadores, do que esperar, né, dessa nova fase, novo capítulo na Rede Pampa de Comunicação com a mudança de endereço. O recado é: valorizem quem gera conteúdo com responsabilidade, conteúdo local, conteúdo regional, porque tenha certeza de que essas pessoas elas têm um compromisso diferenciado com a comunidade que elas se inserem. É o caso do Momento Jurídico, tenho certeza que é o caso da Rede Pampa como um todo, mas acima de tudo é esse compromisso que vai fazer com que o nosso estado cresça, nosso Brasil cresça e a nossa comunicação seja cada vez mais responsável. E convido, né, também o segmento jurídico como um todo para conhecer essas novas operações da Rede Pampa. Fica o meu contato disponível, todo o nosso time está à disposição para que a gente possa cada vez mais criar conteúdos, criar eventos e fazer com que nossa população esteja cada vez melhor informada. Muito obrigada pela entrevista, sucesso com os novos negócios, projetos. Parabéns mais uma vez pela mudança de endereço, está tudo muito legal. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço e convido sempre que quiserem voltar para batermos mais um papo sobre tudo aquilo que for relevante para esse público tão maravilhoso. Combinado.
Vamos agora para um rápido intervalo, lembrando que o programa Momento Jurídico tem um oferecimento do Grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, 30 e para toda a vida, Sistema OAB-RS, APMPA, a Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e Cresci RS, confiança e profissionalismo. Não esqueça, imóvel é só com corretor de imóveis. A gente já volta. Toda inovação, todo ato de criatividade está sempre visando o futuro. Como você cuida do seu futuro? Aqui na Icatu, nosso propósito é oferecer tranquilidade e uma melhor qualidade de vida com soluções em proteção e planejamento financeiro, seja para você ou para sua empresa. Seguros de vida, previdência, capitalização e investimentos. E estamos aqui para te lembrar que há muita vida pela frente. Conte com a gente para planejar o seu futuro. Icatu, vida para toda a vida. Olá, hoje o programa Momento Jurídico está aqui na OAB-RS para acompanhar o Dia Nacional de Mobilização pela Reforma do Judiciário. A entidade apresenta propostas e medidas visando o aperfeiçoamento do sistema de justiça brasileiro. Vamos acompanhar. Bem, esse é mais um ato que a OAB do Rio Grande do Sul faz visando o aperfeiçoamento do sistema de justiça e do poder judiciário. Ele é um ato em favor do poder judiciário. Nós vamos aqui abrir alguns itens da carta que apresentamos à sociedade gaúcha com 8 medidas em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos detalhar algumas dessas medidas com propostas e estamos trazendo 2 propostas novas. A primeira delas, eu explico. O entendimento da OAB do Rio Grande do Sul é que nós não conseguiremos resgatar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, mesmo com as medidas apresentadas, sem o fim do inquérito 4781. Considerando que nós já protocolamos um ofício juntamente com a OAB Nacional, já foi requerida por mais de uma vez o encerramento do inquérito, e o inquérito não foi encerrado, e recentes manifestações de alguns ministros disseram que o inquérito não seria encerrado, nós estamos apresentando uma medida, uma petição à Corte Interamericana de Direitos Humanos, pedindo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos faça uma inspeção neste inquérito, busque o encerramento por meio de uma audiência de conciliação e, caso isso não seja possível, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos recomende o imediato encerramento do inquérito 4781. Esta medida que nós apresentaremos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos está lastreada no Pacto de São José da Costa Rica, porque compreendemos que o inquérito fere o devido processo legal e, portanto, fere o Pacto de São José da Costa Rica e fere direitos humanos. Então, este é um movimento histórico da Ordem Gaúcha em relação ao fim do inquérito. Também, como uma medida inédita, estamos propondo uma mudança na composição do Conselho Nacional de Justiça, buscando a paridade no seu plenário. Paridade assim considerada: metade dos membros indicados pela sociedade civil, OAB, Câmara, Senado, e a outra metade composta pela magistratura. Hoje nós não temos essa paridade, a sociedade civil tem apenas 4 integrantes num colegiado de 15. Então, esta é a segunda medida inédita que nós estamos apresentando. E aprofundaremos um pouco medidas já constantes da Carta Aberta à Sociedade Gaúcha, que foi apresentada no dia 4 de fevereiro, no que diz respeito aos mandatos para ministros do Supremo e também mudanças na lei da arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque entendemos que a ADPF, essa ação de natureza constitucional, hoje é um dos grandes vetores que causa o ativismo judicial. Seriam essas as minhas primeiras considerações em relação ao Dia Nacional de Mobilização que a OAB do Rio Grande do Sul faz, juntamente com
com as outras 26 OABs estaduais e com o Conselho Federal da OAB. O que a OAB espera do STF após essa mobilização? Bom, a OAB continua esperando do Supremo Tribunal Federal uma resposta para a sociedade em relação a tudo que está acontecendo, tanto no que diz respeito ao caso Banco Master, quanto em relação ao fim do inquérito e às outras medidas que nós já propusemos. Como o Supremo Tribunal Federal não tem dado nenhuma resposta à sociedade e nenhuma resposta à OAB no que tange ao fim do inquérito, nós não enxergamos outra alternativa que não buscar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Estamos aqui agora com a doutora Claride Tafarel, vice-presidente da OAB-RS, nesse dia histórico, dia de mobilização. E eu gostaria de lhe perguntar então, doutora, qual é o principal problema que a advocacia enxerga em relação ao judiciário? Nós temos não um, mas diversos problemas, né? E hoje, alguns aspectos, eles têm, de fato, extrapolado e incomodado muito, não só a advocacia, mas a sociedade brasileira. A questão da exposição excessiva, né, dos ministros na mídia, comentando decisões, toda a questão de um ativismo judicial, né? O STF como promovendo inquéritos, enfim, nós temos diversas situações que hoje, inclusive, afastam o judiciário da sua função principal, né, que é ser o guardião da Constituição. E isso causa insegurança jurídica e não é bom para ninguém. Agora, para o nosso telespectador entender, né? A partir de hoje, a partir dessa mobilização, qual é o próximo passo? A OAB do Rio Grande do Sul já tomou inúmeras outras medidas, mas a partir de hoje nós temos duas medidas que são inéditas, que é a questão de propor mandatos para o STF, ou seja, um tempo limite para cada ministro de possivelmente 12 anos, com idade mínima, idade máxima, e é aquele mandato que ele vai cumprir e depois ele vai retornar às suas atividades. Isso é muito importante, porque oxigena, né, os julgamentos, traz novas ideias e não fica um ministro, né, ad eterno praticamente lá no STF. Doutora, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada e obrigada sempre a vocês pela oportunidade que temos de prestar esses esclarecimentos à sociedade. Estamos aqui com o doutor Pedro Alfonsin, conselheiro federal da OAB. Gostaria de saber, doutor, qual é a mensagem que a OAB quer passar, né, para a sociedade em relação a essa movimentação? A pauta da reforma do Poder Judiciário é uma pauta hoje exigida pela sociedade, que nós, da Ordem dos Advogados aqui do Rio Grande do Sul, e também é uma pauta nacional, tanto é que tem o dia pela mobilização da reforma do Poder Judiciário, porque, principalmente, além das temáticas voltadas para o STF, o cidadão se frustra quando vai procurar o Poder Judiciário, não tem a resposta no tempo que anseia e também, às vezes, não, além da questão da celeridade, da questão também de ter uma resposta uniforme do Poder Judiciário, tanto para o cidadão que tem menos condições, tanto para aquele cidadão que tem uma condição de procurar o Poder Judiciário através dos bons advogados. Então, é uma pauta de toda a sociedade. A Ordem do Rio Grande do Sul está encampando várias temáticas, vários pontos objetivos, procurando melhorar esse pilar da democracia. Muito obrigada. Obrigado. Nós temos o prazer de conversar agora com a doutora Ana Lúcia Piccoli, secretária-geral da OAB-RS, nesse dia muito importante de mobilização aqui na sede da entidade. Doutora, conta pra gente qual é a expectativa da entidade, né, e de toda a sociedade para a implementação dessas mudanças. Bom dia, muito obrigada por estar aqui nos acompanhando neste momento tão importante. A nossa OAB do Rio Grande do Sul, o nosso presidente Leonardo Lamaque está sempre à frente nesses movimentos que o Poder Judiciário clama. E a ideia é
seguir acompanhando essas propostas, inclusive junto à OAB Federal, para que sejam implementadas essas mudanças e todas essas propostas feitas que já vêm sendo reiteradas, pois no mês de fevereiro já fizemos um ato público com as propostas que hoje foram reiteradas aqui e vamos seguir acompanhando junto à OAB Federal e pretendemos que sejam implementadas todas as mudanças. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, eu que agradeço. Nós seguimos aqui nesse dia de mobilização e nós vamos conversar agora com a doutora Kalin Rodrigues, ela que é representante do IAB no Rio Grande do Sul e também conselheira seccional da OAB-RS. Doutora, como as medidas anunciadas hoje impactam diretamente no cidadão comum? Bom, primeiro quero parabenizar a Ordem, aqui pelo sistema OAB, por esse importante movimento, essa mobilização. Nós temos que rediscutir esses temas afeitos ao sistema de justiça, que é a OAB, que a advocacia faz parte. E é essencial. E como isso afeta diretamente o cidadão? Porque se busca o que é uma maior transparência, uma modernização desse sistema, principalmente no momento em que nós debatemos a inserção das novas tecnologias, inteligência artificial, que traz vários desafios para a sociedade. E o cidadão tem que participar e tem que ter garantido ampla defesa, contraditório, os princípios básicos, e garantidos pela Constituição, nossos direitos fundamentais. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Nós estamos aqui com a doutora Regina Soares, secretária-geral adjunta da OAB-RS, e eu gostaria de lhe perguntar hoje, nesse dia histórico aqui para a entidade gaúcha, como é que a gente pode equilibrar independência judicial e maior controle institucional? Primeiro eu quero agradecer mais uma vez o Momento Jurídico estando na OAB nesse dia tão importante para a sociedade brasileira. O equilíbrio que nós buscamos, ele é das instituições, o controle é das instituições. As decisões e o conteúdo das decisões continuará independente, de acordo com o artigo 94 da nossa Constituição Federal, devidamente motivadas, devidamente fundamentadas. Então, o que nós queremos é transparência e um maior controle pela sociedade das instituições. Registro aqui, mais uma vez, o trabalho extraordinário que tem feito o presidente Leonardo Lamacchia, liderando o Rio Grande do Sul e liderando as nossas bandeiras junto ao Conselho Federal da OAB, para que essas mudanças no Poder Judiciário ocorram com a maior brevidade possível e possamos, assim, concretizar todas as garantias constitucionais que estão estampadas na Carta Magna. Obrigada, doutora. Eu que agradeço e até a próxima. Nós vamos conversar agora com o Dr. Gerson Fischmann, diretor-geral da ESA, hoje nesse dia de mobilização aqui na OAB-RS. Doutor, qual é a principal mudança que a entidade gaúcha considera urgente no judiciário hoje? Em primeiro lugar, um reconhecimento e agradecimento ao trabalho do Momento Jurídico, sempre presente nos eventos da Ordem da nossa seccional. Eu diria que são todos. Eu acho que não dá para destacar porque é uma cadeia que ela se interliga. A nossa proposição vai desde modificar, como eu comentei há pouco aqui, medidas monocráticas que são exageradas no Supremo, a composição do Supremo, a forma de nomeação, o tempo de duração, é um conjunto de normas. Claro que a gente sabe que isso pode tramitar separadamente, mas eu diria o seguinte, se tivesse que destacar todas, eu acho que nós temos que pensar em primeiro lugar na forma de nomeação e mandato, porque a sociedade está na rua. A população brasileira, o que comenta em relação ao Supremo? Que se tornou um tribunal inconfiável. O tribunal não é inconfiável, o Supremo é fundamental. Algumas atitudes de alguns ministros que, lamentavelmente, tornaram essa uma realidade que a gente quer combater para preservar, melhorar o Supremo e a democracia. E o que vocês esperam, enquanto entidade? O que vocês esperam de posicionamento do STF a partir desse dia de mobilização? Que o STF compreenda que isso vai ao encontro dos anseios da sociedade e que ele, como representante máximo do Judiciário, encampe essas nossas ideias. Doutor, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, igualmente. Agora nós vamos conversar com o Marcelo Almeida Santana, advogado, hoje participou dessa mobilização. Marcelo, eu gostaria de saber o que motivou a OAB a realizar esse dia de mobilização nacional.
Na realidade, esse é um anseio da sociedade e segue num debate mais amplo, um debate nacional. Tá? E há bastante tempo que essa crítica ela existe dentro da instituição, entre os advogados, e em determinados momentos, como já aconteceu no passado, a ordem vem e participa desse processo político, no final das contas, né, que envolve o aprimoramento do Poder Judiciário. Na sua opinião, o que falta para a justiça brasileira ser mais rápida e mais eficiente? Muitas coisas, né? A prestação jurisdicional, principalmente no nosso sistema, passa por muitos desafios. A celeridade na prestação da justiça não é um encargo somente do Poder Judiciário, é um encargo também que é dividido com a OAB e com o restante da sociedade. E a OAB será sempre uma parceira na construção disso, liderado aqui no Rio Grande do Sul pelo nosso presidente Leonardo Lamaggi. Marcelo, muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Obrigado. O programa Momento Jurídico termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça também de nos acompanhar no Instagram. É @programamj. Até mais.